Olá, Irmandade Literária, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui novamente no meu canal Irmandade Literária aqui no YouTube. Vamos dar continuidade ao projeto aqui de todos os contos de Thomas Mann. Se vocês repararem que eu estou com um pouquinho o som baixo, se quiser, eu vou aumentar o decorrer do vídeo um pouquinho mais alto, porque eu tenho um vizinho bem de frente aqui na minha casa, que ele decidiu colocar o som para ele e toda a cidade escutar. Nada contra, né? Cada um tem o seu a sua playlist favorita de música, mas ele não sabe escutar só para ele, ele quer compartilhar com todo mundo. Mas fazer o que? São vizinhos e vizinhas, a gente não pode, né, regular as coisas como a gente não é regular, não, a gente não pode, né, a gente cuida da nossa educação a outros que infelizmente deixam a desejar. Então vamos lá, então se vocês não tiverem dificuldade de escutar esse vídeo, peço que você coloque o fone no ouvido para vocês poderem escutar esse vídeo, porque o vizinho tá colocando a música aqui para todo mundo ouvir. Enfim, então vamos lá. Vamos falar então, dando continuidade ao projeto Todos os Contos de Thomas Mann, Todos os Contos de Thomas Mann, né? Esse é o 14º conto de Thomas Mann, 14º conto de Thomas Mann, Tristão. Ele tem em si uma referência para quem conhece a história de Tristão e Isolda, né? Ele tem uma certa referência sobre aquela história do século XIX, com esse contexto atual. Criatividade de Thomas Mann é uma coisa que ele sempre tem. Esse é o conto, digamos assim, mais triste, difícil, mas é bem contemporâneo, é bem realista, Thomas Mann sendo Thomas Mann, mas vale a pena você refletir para você entender a história. Então, vamos lá direto ao ponto, tá? Esse conto aqui é um conto que eu posso dizer que eu peguei para mim, que por mais que você tenha dinheiro, você não pode subornar a morte. A morte é um ser insubornável, né? Não adianta você pode ter o dinheiro que for, mas na hora que chega a doença, você também pode ter os melhores médicos, o que for, e o tempo que for, mas isso não vai conseguir, você não vai conseguir, a não ser que, para quem acredita em Deus, como eu acredito em Deus, se não é Deus, você não vai conseguir tão cedo se livrar daquela situação, por mais dinheiro que você tem. Quando a morte chega para todos nós. Então aqui nesse conto aqui, nesse 10º conto de Thomas Mann, Tristão, lembrando que ele tem ali no meio, no final da história, uma referência de Tristão e Isolda, para quem conhece a história. Aqui nós vamos contar a história então de um sanatório, tá? Um sanatório de classe A, de pessoas que têm bastante dinheiro. O nome desse sanatório, como você sabe, eu não sei falar o alemão, mas fique à vontade de me corrigir nos comentários, tá? Chama Sanatório Engfield. Sanatório Engfield, que ele é ali, né, liderado pelo médico chamado Lander, Dr. Lander, né? E ela tem ali uma assistente que é chamada a senhorita von Osterlon, doutora von Osterlon. Então nesse sanatório aqui, aqui é um sanatório de uma classe A, de pessoas de um poder aquisitivo muito grande. Então vamos aqui ver aqui um general que tem um problema diabético, vai falar aqui de uma mulher de um pastor que já chegou aos seus 50 anos, tem mais de 19 filhos, que é o contexto da história, que tem aqui o casal Glotterjan, né? Que é o resumo da história aqui, que vai ser falado mais aqui no contexto. Todas as pessoas que estão ali, elas têm um problema sério de saúde. Ali é diabetes, pressão alta, é problema nos pulmões. Então é um sanatório, como eu disse, que é de classe A. Então ali você tem piano, tem aqueles jardins bonitos, jogos para as pessoas passarem o tempo, tem um jardim bonito, onde você pode tomar seu sol, móveis. Então assim, é uma coisa classe A. Então aqui neste contexto, Thomas Mann, ele vai contar sobre doença, as doenças que as pessoas têm aqui, o sofrimento que cada uma delas passam, mas principalmente, ele vai dizer como o ser humano ele se depara com a doença. Então ali são pessoas que ficam ali deprimidas, muitas delas são abandonadas, e aqui tem um personagem bem interessante, que é um escritor, Thomas Mann, Spinel. Vamos dizer assim que Spinel é o nome dele. Então, ele é um cara assim que às vezes você não sabe se tem um certo
você torce por ele, ou você tem um sentimento de amor e ódio ao mesmo tempo com esse personagem, que ao mesmo tempo ele fala que ele levanta muito cedo, às 7 horas da manhã. Pra gente ter 7 horas da manhã não é tão cedo, né? Então ele levanta cedo, uma pessoa que ele fala se madruga, que levanta muito cedo, toma um banho frio, faz uma caminhada, faz suas coisas. Porque se ele ficasse ele até meio-dia deitado dormindo, apesar que não vai fazer muita diferença porque ele está parado no lugar, por mais que tenha bastante coisa para fazer, dele fazer uma caminhada, dele pegar o sol da manhã, tomar um banho, uma hora você começa a ficar um pouco deprimido porque você começa a ver coisas repetitivas. E ele também é um escritor, tá? Só que ele é uma pessoa, agora fala, você tem ali um certo momento de amor e ódio com ele, porque ao mesmo tempo ele quer ser aquele cara educado, ele quer ser aquela pessoa que quer ser interessante para outras pessoas, mas ele se torna um pouco inconveniente, ele se acha no direito de ficar especulando sobre a vida da pessoa, o que você faz, quem você é, por que você está aqui, sabe? Uma coisa é você perguntar sobre a vida da pessoa, outra coisa é ser conveniente, ele começa a ser chato, esse é um pouco perseguitório. Em um certo momento você entende que ele, ali no bem nesse conto aqui, que é um conto, acho que de todos os contos que eu li, esse aqui é o maior. Não fala muito da família dele, se ele teve filho, se teve mulher, se teve tal, ele sim. Então ele está ali também por algum motivo, qual o motivo que eu não vou dizer, se ler o contexto aqui desse conto. Então, ele se envolve, né, ele tem uma proximidade pela esposa desse senhor Glotterjan, uma mulher muito bonita, as mulheres loiras, assim, me parecendo aqui nas histórias de Thomas Mann, uma mulher muito bonita, mas ela, digamos que ela era casada, ela tem até um filho com esse homem, então ela vai lá para fazer um tratamento, que até então era uma coisa mais simples, mas como eles querem fazer um tratamento mais rápido e mais incisivo para que possa resolver, as coisas não saem como imaginaram, né, como as pessoas se imaginam aqui. Ela tem uma piora de saúde, etc. E então, o Spinel ele começa ali a ser um pouco mais envolvente, digamos assim, em cima dela. Repito que ela é uma mulher casada. E ele começa a perguntar sobre a vida dela, o que ela gosta de fazer, etc. Às vezes ele começa a cortejar ela. E aquilo ali, lógico, o marido não está todo ali, porque o marido vai lá, leva ela lá para conhecer realmente o sanatório, como é que é, se ela vai ser bem tratada, quem são os médicos, como é a residência lá, como é a alimentação, como é os móveis, se ela vai ter um bom atendimento ali, etc. Nós estamos falando de sanatório classe A. Enfim, e no momento, eu estou dando bem resumido essa história, porque eu acho que é uma história sobre vida e morte, principalmente quando você cai numa doença, né? Seja qual ela qual for. Eu repito, você pode ter o dinheiro que for, você pode ser quem você pode ser rico, branco, pobre, na hora que ela chega para todos. A morte ela não tem preconceito, a morte não tem religião, a morte, seja nível social, ela chega para todos nós. Você vai escolher qual caminho. Eu acho que a reflexão desse conto que Thomas Mann aqui, eu estou sendo bem resumido para mostrar esse personagem, que eu acho que é um momento que deve parar sobre as nossas vidas, sobre a morte, sobre a doença, sobre o tempo. Isso aqui está me cheirando um pouco, eu não li, mas já estou, vou ver se já começo a ler esse ano, sobre a Montanha Mágica do próprio Thomas Mann, que fala sobre isso, né? Sobre a morte, sobre o tempo. Então, tudo isso está se envolvendo aqui. Nós estamos falando sobre tempo, sobre morte, sobre pessoas bem-sucedidas, né? Nós temos aqui um general, nós temos um escritor, nós temos ali uma mulher de pastor que, não estou falando aqui generalizando se o que você é pastor que você é dinheiro, mas são pessoas bem-sucedidas financeiramente, essa é a realidade. Aqui não tá, na história não fala o porquê, os motivos que eles são sucedidos, essa mulher de pastor, talvez você não tenha alguma propriedade, não é explicado aqui. Eu tô falando um pouquinho mais alto aqui para ver se vocês conseguem escutar bem minha voz, porque o som realmente está muito alto aqui. Olha, o vizinho aumenta e diminui o som. Bom, esse é o momento que a gente para pensar, sabe, como tão pequenos somos a devido circunstâncias aqui. Como a sociedade enxerga as pessoas, como as pessoas são doentes, que elas são afastadas. Automaticamente pessoas saem da sua vida, elas que estão na sua vida, elas te abandonam, elas te deixam no momento de dificuldade. Eu acho que é isso que é o mais interessante dessa história aqui de Thomas Mann.
como a pessoa no momento dificuldade, as pessoas podem te abandonar. Como a trajetória de uma pessoa, ela muda no pequeno momento que você tem uma certa dificuldade. Como as pessoas te deixam. É interessante isso. Eu confesso que eu não tive pegando um livro falando sobre esses temas, sobre doença, sobre morte, sobre tempo, sobre você ficar deprimido por uma situação, por fazer coisas repetitivas, sobre você levar uma questão tão difícil nesse tempo aqui. Então, nesse contexto aqui, Thomas Mann, então ele vai te apresentar esse sanatório aqui, ele vai te apresentar os personagens aqui, como é este lugar, o que as pessoas fazem. Praticamente aqui é um texto muito comprido, é um texto maior de tudo, mas eu confesso que o fim de cada personagem, como esse escritor ele é envolvente, ele começa ali entrar na vida das outras pessoas. Ora você pensa que ele está tentando levantar a moral da pessoa, ora ele está se envolvendo, sendo atrevido. E aí, aonde entra a história de Tristão e Isolda na antiguidade, né? De novo, Tristão e Isolda, a Isolda, ela era casada com o tio de Tristão, correto? E aí o Spinel, ele tem ele se apaixona o que dá a entender assim, que ele se apaixona pela a mulher do Grotejão, digamos assim. Só que lembrando aqui, na história, aqui, Tristão e Isolda, parece que eles se casam, e o marido de Isolda, né, ele, por vingança, ele expõe para a sociedade da época, a traição, por vingança, enfim, acontece muitas coisas naquela história. Neste caso aqui, ela não se envolve com ele, mas aqui está dando uma referência, né, de um homem que se apaixona por uma mulher casada. E ele manda uma carta muito atrevida para o marido do Jean, e ele fica muito pé da vida com isso, então ele vai tirar satisfação. Como assim? Com que autoridade você está se envolvendo na minha vida, a vida da minha mulher, etc. Ele vai lá no quarto, lá, conversar com ele, tirar satisfação, etc. De repente, ele tem uma notícia não muito boa, e as coisas começam a desenrolar de uma maneira muito difícil. Eu acho que vai aparecer mais personagens aqui nessa história, né, Tristão. Então aqui fala como a alimentação que eles fazem, o que eles estão comendo. Thomas Mann, detalhadamente, toda a situação, todos os eventos que estão acontecendo naquela história. O que eu posso dizer aqui, como eu disse, dizer repetitivo, eu acho que nesse texto aqui é base de um texto de sobre reflexão, sobre a vida, sobre a morte, sobre o tempo, sobre o dinheiro, e que por mais que você possa ter o dinheiro que você for, por mais envolvente e por mais influência que você possa ter, em certo momento da sua vida você é muito... em certo momento das nossas vidas a gente é muito pequeno, a gente é simplesmente um nada, a gente fica totalmente, digamos, passivo, a gente fica totalmente à mercê da situação, sabe? Se não é Deus ou algo para você sair da situação, você realmente é um nada, né? Me fez lembrar aqui de uma passagem bíblica, né? Da mulher de fluxo de sangue, tá falando nos evangelhos de Cristo, né? Nos evangelhos da Bíblia. Uma mulher que tinha muito dinheiro, que ela sofria com um sangramento constante, ela já tinha gastado praticamente todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna com médicos, né? E ela estava ali, né, desenganada, que não tinha mais o que fazer. E aí ela disse ali que se ela tocasse sequer numa roupa, né, numa roupa, no manto de Jesus ali, na roupa de Jesus, que ela seria curada, do tamanho fé daquela mulher. E Jesus fala para o seu discípulo, né, que alguém o tocou e que saiu dele ali poder, seu fé, né? E o discípulo fala, olha, mas tem tanta gente te tocando aqui, te cercando, mas ele sentiu algo diferente, que era aquela mulher. Então, é um exemplo que eu estou dando. Neste caso aqui, não existe muita esperança ali, porque realmente as pessoas sabem que 10 ou 5% daquelas pessoas vão sobreviver. Ou se aquelas pessoas saírem dali, elas vão sair dali com sequela.
que ponto o nosso dinheiro vale tanto a pena? A que ponto? É claro, não vamos ser que hipócrita, demagogo, né? Que a gente precisa do dinheiro para comer, para, né, para ir ao médico, para fazer. Mas aqui, Thomas Mann quer dizer que as pessoas, como ali o marido, né, o Sr. Grotterjan, vai lá tirar satisfação com o Spinel, né? Mas como as pessoas estão sendo envolvidas por dinheiro, por ganância, em ter, não apenas ter, mas diminuir. Tem uma parte aqui que o Spinel manda a carta para ele, e ele vê querer saber qual o motivo daquela carta, que tem lá um motivo, só que eu vou deixar vocês lerem para vocês entenderem, mas a pessoa sempre está no seu ter, não é o seu ter para si próprio, mas para diminuir o seu próximo, para dizer que eu sou melhor, eu sou superior, eu tenho mais. Nem no momento de mais dificuldade que a pessoa tem, principalmente na área da saúde, as pessoas melhoram. Nem no momento, como nós tivemos alguns 2 anos atrás, né, pandemia que fez o que fez, as pessoas mostram o seu lado generoso, as pessoas mostram um lado de um coração puro, pode dizer assim, um coração mais de carne, menos de pedra. As pessoas não conseguem ser bondosas, as pessoas não conseguem ser mais empática com as pessoas, ter mais empatia, ter mais... Enfim, vocês estão entendendo o que quer dizer. É um livro para muita reflexão esse texto aqui, né? E eu não vou dar spoiler, tá? Eu não vou dar spoiler, mas o final desse livro ele ficou meio escabroso. Quem for ler esse livro aqui, esse conto principalmente, deixe nos comentários se vocês estão tendo uma visão, uma percepção diferente da minha. Porque aí, o Spinel ele fica de uma maneira ali totalmente... Ele é uma pessoa bem reativa, ele sempre tem a resposta para tudo, já que é um escritor que escreve, né, que fala, que tem o poder da comunicação, apesar que ele é às vezes um pouco meio retraído, às vezes ele fala, às vezes ele fica um pouco aí, às vezes ele é mais introspectivo. Mas o que acontece no final aqui com esse escritor, com aquele garoto, que aquele garoto tem uma atitude meio estranha, do nada. Thomas Mann tem uma coisa interessante, nos conta, pelo menos do que eu estou lendo, que a história dele está fluindo numa direção, de repente ele quebra aquilo com algum contexto, a história ele quebra com uma coisa que faz assim, dá um impacto, você fala assim, oi? O que aconteceu aqui? É isso mesmo? Então, o que acontece com o Spinel aqui, com esse escritor, com esse menino ali no final desse conto, sabe, dá uma quebrada do que você estava vendo. É tipo, você está indo numa direção e de repente, prum, quebra e te leva para um outro caminho. Entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho que o que Thomas Mann ele gosta muito de mostrar aqui nesses contos deles aqui, é mostrar a natureza humana. É mostrar quem somos, como somos, de que jeito que somos, em qualquer nível de sociedade, seja você pobre, rico, de constalizar como você encara a morte, como você encara a doença, como as pessoas te encaram como você tem doença, como as pessoas te encaram, quem fica, quem vai. É sempre isso, é sempre meio chegadas e despedidas, sabe? É te mostrar um lado frio e sombrio das pessoas, é mostrar um lado realista e pode ser até meio pragmático, como as pessoas doentes, elas se veem também diante das outras pessoas, qual a esperança que ela tem, se ela acha que ela vai sair dessa situação, ou ela não vai, ou ela também realmente disse, aqui é meu fim, aqui eu vou ficar e não tem mais jeito. Esse conto aqui eu estou tendo bem resumido aqui, porque eu acho que é um conto, de todos os que eu estou falando, que eu tive que ler e reler, até que eu demorei um pouco, eu acho que é um conto que merece um pouco mais da nossa reflexão, do nosso entendimento, porque eu acho que a vida e a morte, ela é assim. É inesperado, é rápido, é surpreso, né? Pode te pegar sem jeito, despreparado. Olha, que interessante, sabe? Se você também ler ali o finalzinho eu achei interessante como é que Thomas Mann, desculpa, gente, que eu também estou com uns contos de Tolstói na minha cabeça. Como Thomas Mann, ele pega uma história de um sanatório, de pessoas que estão ali
tentando se curar, estão com cada sua doença e vão para um lugar. Pega um pedacinho da história de Tristão e Isolda, coloca aqui, envolve e pega as duas histórias. A inteligência, sabe? Eu gostei disso, sabe? Essa coisa que te faz pensar, essa coisa que te faz refletir, que, que te mexe com você, que te provoca. Por isso que eu gosto dessa literatura. Eu estou indo para esse caminho da literatura alemã, da literatura russa, da literatura inglesa. Estou começando aqui também, começando pela literatura francesa. Enfim, tem muita coisa ainda para acontecer esse ano. Que por mais ela possa ser muito realista, muito dura, mas ela é verdadeira, ela acontece. Claro, você não precisa concordar com tudo que é escrito aqui, mas você pode pensar sobre isso. Confesso que eu não tinha uma noção do que os ricos pensam sobre a morte, né? Como eles veem a morte. E por mais que eles tenham dinheiro, e todos aqui têm, eles começam a entender que eles são nada. Que na hora que vai chegar, e por mais que eles possam ter um recurso muito melhor do que as pessoas socialmente menos capacitadas, isso não vale de nada. Na hora que tem que chegar, isso chega para todo mundo, a qualquer hora, a qualquer momento. Está aqui um livro bem reflexivo, bem pensativo, bem provocativo. Né? Esse conto aqui falando sobre esse sanatório aqui. Engraçado que aqui, geralmente esse sanatório, a gente vem pensar ali que as pessoas vão ser torturadas, vão ser medicadas, vão tomar todo de remédio, vão ser... Aqui não, até que nesse contexto aqui, o médico, o Dr. Landa e sua assistente, né, são pessoas boas ali, tentam ali ajudar os seus pacientes, tentam dar um conforto para eles, tentam, de alguma maneira, pelo menos no meu entendimento, para as pessoas ter uma expectativa de vida diferente, para fazer o tratamento correto, etc, etc. À medida que as coisas não vão sair como as pessoas gostariam que saíssem. Olha, é bem interessante. Esse aqui é um... Eu acho que todo mundo deveria ler de todos os contos. Tem uns contos aqui que eu disse que é mais ou menos, mas esse aqui sobre esse conto, falando sobre a morte, sobre a doença, do lado social da classe A mais alta, é uma coisa que eu nunca peguei para ver, nunca entrei neste mundo das pessoas que têm esse poder de adquisição maior, mas como elas se veem diante da doença e como um pobre vê, enfim. É bem interessante. Eu acho que para a nossa reflexão de tentarmos e buscarmos ser pessoas melhores, mais altruístas, mais generosas. Todos nós, eu vou falar por mim, que somos cheios de defeitos, como assim, estamos de qualidades, mas cada dia a gente pode ser pessoas um pouco melhores, menos egoístas, que a inveja não venha se apossar do nosso coração, que a intriga, que a fofoca, enfim, essas coisas tão pequenas, tão mesquinhas que vai se apoderando da nossa vida. Está tudo aqui neste conto. Em geral, se for pegar, está aqui em todos os contos de Thomas Mann. Mas pensa num livro bem pensativo, bem provocativo, que eu acho que vocês merecem entrar nesse entendimento. Não vou contar a história no final desse aqui, eu não vou falar, porque me deu uma certa dó aqui desse escritor aqui. Ele fica ali, coitado, a ver navio, naquela situação. É isso, gente. É isso. Ui. Então é isso. Eu vou pedir, eu vim aqui agradecer aos novos inscritos do canal. De 2 semanas para cá vem chegando muito inscrito aqui no canal. Muito obrigado mesmo. Uma maneira de você ajudar aqui esse canal a crescer é você dar esse joinha, não se inscrever, não só se inscrever, dar o joinha, dar esse like, porque quando você dá esse joinha, o YouTube entende que você gosta do conteúdo, ele cresce aqui na plataforma, outras pessoas vão ter acesso ao meu canal aqui, a plataforma divulga mais o meu conteúdo, ele cresce, desenvolve. Em breve também eu vou ver se estou aqui preparando uma maneira aqui das pessoas que quiserem patrocinar esse canal, uma pequena contribuição aqui, ser um patrocinador desse canal. Estou planejando aqui, criando uma estratégia, uma maneira aqui para que todos tenham acesso, tal. Enfim, isso vai acontecer no andar aqui do canal, tá? Eu vou dar mais informações aqui. Só mais uma coisa também. Eu estou sim, né, fazendo esse projeto aqui agora do Thomas Mann, todos os contos de Thomas Mann, de Tolstói. Tem uns aqui que eu tenho já ter começado, nem comecei, que é falar sobre
os livros aqui de Camus, Alberto Camus, Julia Guin, vou ver se ainda começa o desenvolvimento dele aqui. Estou ainda também no projeto de Dante, eu já fiz aqui uma resenha do Inferno, fora do Purgatório e do Paraíso, eu já comecei a ler sobre o Purgatório, e também, vou ver se no finalzinho deste mês, para o começo do mês que vem, eu começo também a falar também sobre os Pilares da Terra, do Ken Follett. Eu ver se esse ano eu começo a falar alguma coisa aqui sobre também os Pilares da Terra do Ken Follett. Então é isso aqui, eu apresentei para vocês aqui uma breve resenha, espero que tenha contribuído muito para vocês, né, de Thomas Mann, o 14º conto de Thomas Mann, o 14º conto de Thomas Mann, Tristão. O nome deste, sem querer dar spoiler, mas o nome deste conto, ele vai me falar muito sobre o final dele, como termina esses personagens ali. Aí, tô dando spoiler sem querer. Ai, gente. Enfim, vale super a pena, super recomendo. Muito obrigado. Se você não é inscrito nesse canal, você se inscreva, deixe o joinha. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o meu link para você me seguir lá no meu Instagram, tá certo? Muitíssimo obrigado. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, fique bem e até lá. Tchau, tchau.